Olá, queridos amigos, bom dia, boa quarta-feira, como vocês estão? Como vocês estão se sentindo? Tenho lido, vocês têm comentado bastante os vídeos aqui embaixo, tenho lido bastante e fico sempre com os pedidos de orações que vocês me fazem. Eu não digo isso nas missas, mas podem ter certeza que em cada altar, cada missa que eu presido, eu levo as intenções de vocês no meu coração e apresento cada uma delas a Deus. Aqui mesmo eu estou gravando na capela e eu estou olhando para o altar da missa que está aqui na minha frente. E quando eu olho para o altar eu me recordo de vocês e peço por vocês. Cada vez que vocês entrarem numa igreja e verem a lamparina acesa ao lado do sacrário, indicando que Jesus está ali na Eucaristia, na espécie, vocês podem se recordar que onde estiver uma lâmpada dessa acesa, eu vou estar rezando por você, eu vou estar pedindo a Jesus que olhe por você com muito carinho e te dê sempre muita força e muita sabedoria. Eu queria fazer esse vídeo não tão longo, mas curto, para partilhar com vocês uma questão que eu achei, que me provocou bastante, né? Que foi o evangelho do último domingo, onde Jesus entra na sinagoga e ele, depois de proclamar um texto do profeta Isaías e se identifica, se apresenta como sendo o Filho de Deus, como Messias, como um ungido, a atitude daquelas pessoas ali dentro da sinagoga de Nazaré, que ficam incomodadas, questionando, mas aquele ali não é o filho de José, mas ele não convive, ele não cresceu aqui no nosso meio. E aí essas pessoas vão se incomodando, o evangelho lá para o final vai dizendo que as autoridades judaicas, as autoridades religiosas querem expulsar Jesus da sinagoga e até mesmo da cidade, tentando achar um lugar alto para jogar ele, para matar. O evangelho diz, e eles procuravam uma maneira de eliminar Jesus. Eu estava me preparando para a missa no sábado e eu fiquei pensando sobre isso, como é importante partilhar sobre isso, né? É um evangelho muito bonito, você pode retomar depois, olhar com atenção, com carinho. Esse evangelho é importante porque ele está falando muito do modo como Jesus agia. Jesus, ele traz uma radicalidade muito grande, a qual quem está acostumado ou mal acostumado não vai gostar. Quem está ali engessado, numa espiritualidade engessada, numa religiosidade engessada, essa pessoa não vai gostar da proposta de Jesus. Quem está ali, bom, tem minha oração, tem minha vida religiosa, está tudo muito bem, não quero mexer com mais nada. Quem está assim, bem acomodado, bem confortável, Jesus chega e levanta todo mundo e tira do banco e fala, levanta, trabalha, opera por aqueles que são excluídos, olha por aqueles que são apontados, olha por aqueles que estão aí deixados de lado, olha por aqueles que são apontados. Jesus está apresentando a metodologia dele para aquele grupo e as pessoas ficam extremamente incomodadas. Me pergunto aqui e você se pergunte daí, será que se Jesus falasse se posicionasse da mesma maneira nas nossas assembleias hoje, qual seria a nossa atitude? Será que a nossa assembleia julgaria ele como ele foi julgado na dele? Eu penso que sim, porque nós ainda somos muito limitados e muito presos, muito conservadores. Nós somos pessoas que não conseguem entender esse anúncio novo de Jesus. Aquela religiosidade deles, presos às leis, presos às regras, a tudo aquilo que eles viviam no Antigo Testamento, era muito forte, era uma realidade muito maior do que aquelas pessoas. Então tudo que viesse de fora daquilo era recusado, era impuro, era sujo, era pecado, era horrível, era temeroso, era horripilante, era motivo de medo, de contaminação. Então Jesus, ele vem de uma região onde existiam muitas pessoas impuras, ele tem um discurso diferente dos religiosos da sua época, porque Jesus tem um discurso inclusivo, ele inclui as pessoas, ele restitui moral, dignidade, valor humano a esses irmãos que estavam ali na cara da religião e ninguém fazia nada por eles, não havia nenhum tipo de olhar de compromisso com essas realidades. E Jesus chega e apresenta, aponta as feridas daquele grupo, e as pessoas não gostam naturalmente, elas se incomodam.
E eu acredito que hoje a gente também, quando escuta algo novo, a gente se incomoda, gera desconforto, a gente se incomoda muito. Quer ver uma fala que gera sempre muito questionamento? Quando a gente diz que Deus não castiga, muitas pessoas ficam assim: Deus castiga sim, mas Deus pune, mas Deus castiga. É claro, se a gente faz algo de ruim, claro que Deus vai castigar. Então veja, a gente tem umas crenças limitantes que fazem com que a gente não consiga caminhar, fazem com que a gente não consiga evoluir na vida espiritual. Enquanto a minha relação com Deus for uma relação de medo, de punição, de castigo, jamais eu vou ser uma pessoa espiritual, vou ser uma pessoa madura, vou ser uma pessoa produtiva no meio religioso ou no mundo mesmo. Eu vou ser sempre aquela pessoa que está aqui quietinho, querendo passar desapercebido, porque eu sou tão pecador, eu sou tão sujo, que eu não quero nem que Deus olhe para mim. Só de eu ficar aqui e não pegar fogo dentro da igreja, eu estou no lucro. Então veja, essas crenças que a gente cultiva ao longo da nossa vida, elas atrapalham completamente, fazem com que a gente não consiga cultivar uma vida sadia de intimidade com Deus. Quantas pessoas jovens que estão começando a vida, que têm medo, se sentem julgadas por Deus. Então pense bem, qual é a relação que você quer ter com Deus, qual é o modo como você quer se relacionar com Ele. Você quer se relacionar o tempo todo olhando para baixo, sem fitá-lo, sem olhar os olhos, sem cultivar a face? Você quer viver assim, escondido de Deus, com medo dele? Ou você quer estar aberto a esse amor, conviver com esse amor, sentir esse amor? Para sentir esse amor tem que sentir confiança. Sem confiança a gente não vai longe. Jesus, ele ensina a caridade. Ele ensina a caridade não como uma recompensa a quem não tem nada. Não é simplesmente levar uma cesta básica para quem não tem comida. Na verdade, quem tem condições e compartilha é senso de justiça, não é caridade, né? A caridade no sentido humano, de solidariedade, as misérias humanas. Em que lugar que eu fico quando alguém é julgado? Quando alguém é apontado na sociedade hoje, nos dias de hoje? Quando alguém é mal falado, quando alguém é difamado, em que lugar que eu fico? Eu ajudo a difamar? Ou eu sou aquela pessoa que defende? Eu tenho coragem de defender alguém que está sendo julgado perante todo mundo? Padre, mas essa pessoa fez por merecer, ela é tão maldosa, né? Ela merecia isso. Quem sabe agora ela aprende. Será que a gente não está fazendo aquilo que Jesus condenou, de olho por olho, dente por dente? Será que a gente não está cultivando uma espiritualidade totalmente contrária ao que Jesus ensina? Ainda essa semana, por esses dias, eu ouvi uma fala muito triste, não é? De uma pessoa que fez um comentário sobre alguém que estava sofrendo. Uma pessoa próxima a mim falou assim: mas olha a atitude que ela teve, ela buscou aquilo que ela está vivendo. Então, independente disso, independente das falhas, independente das contradições que cada um traz na vida, a gente não pode olhar o próximo dessa maneira. É um modo muito cruel de viver, de se relacionar com as pessoas. Eu já tive atitudes ruins, eu já fiz escolhas ruins, eu já fui ruim na minha vida. Com certeza você em algum momento foi ruim na sua vida. A gente é humano, poxa vida. A gente é assim, nós somos os pais da contradição. A gente erra aqui, erra acolá, erra do outro jeito. Daqui a pouco a gente já melhora, a gente toma consciência, amadurece, não repete mais. Depois, quando a gente se acha muito seguro, a gente erra. Então a gente precisa humanizar o nosso olhar. Jesus, na sinagoga, ele estava tentando humanizar aquelas pessoas que estavam deixadas de lado, apontadas por um fanatismo religioso cego, vazio e estéril, que matava a dignidade das pessoas. Eu não acredito que Jesus ele permaneça num ambiente onde existe essa cegueira, onde a gente exclui, diminui e destitui de valor alguém. Então, num ambiente onde tem alguém sendo apontado, sendo vítima de chacota, de preconceito, de bullying, onde tem alguém sofrendo qualquer tipo de preconceito, Jesus não permanece nesse ambiente.
Padre, mas no meu ambiente religioso isso acontece. Pois bem, no ambiente religioso, principalmente no ambiente religioso, onde o discurso é o amor à caridade, mas as atitudes elas são cruéis, é muito contraditório. Não tem como ser compatível com os ensinamentos de Jesus. O que eu quero dizer e encerrar esse vídeo dizendo isso para você, do fundo do meu coração, que fique no teu. Quando a gente agir dessa maneira, a gente está agindo contra o Evangelho, contra os ensinamentos de Jesus. Isso serve para mim quando eu julgo também, quando a gente é ruim, porque Jesus não faz isso, Ele acolhe. E quando a gente exclui, quando a gente nomeia, quando a gente é duro com alguém, a gente está se posicionando contra. Abra o seu coração, eu vou tentar ao longo da minha existência abrir mais o meu, porque Jesus Ele afrontou uma realidade, não porque Ele queria bagunça, não porque Ele queria desordem, pelo contrário, porque Ele queria colocar ordem, uma ordem espiritual, onde existe só uma ordem humana que valia para poucos. Os erros daquelas autoridades não eram considerados, mas os erros dos pequenos, ele era supervalorizado dentro daquele ambiente. Existia muita hipocrisia religiosa naquele lugar. Então Jesus ele chega com a sua delicadeza, sem o desejo de querer prejudicar alguém, mas o desejo que as pessoas olhassem de fato para quem elas são. Esse era o desejo dele, que as pessoas mudassem seus corações. É o desejo que eu trago para mim, que eu seja capaz de mudar o meu coração e que você com essa partilha também consiga olhar um pouquinho para o teu coração e juntos a gente possa viver uma espiritualidade mais amorosa, de mais caridade. Eu agradeço você pelo teu tempo, pelo teu carinho, obrigado por estar aqui. Se eu disse alguma palavra que não ficou bem compreendida, fique tranquilo, só olhe para o Evangelho confirma aquilo que a gente diz aqui, aquilo que eu partilho está ali no Evangelho, não são palavras minhas, mas o próprio Jesus que veio, que se apresentou para aqueles homens, que amou aqueles homens, e mesmo assim foi recusado. Eu encerro com a frase de Francisco de Assis, ele dizia: o amor não é amado. O amor não é amado. Jesus não foi amado. Que nós sejamos aqueles que o amam, de coração, com a alma e com as atitudes. Um beijo, Deus te abençoe, até sexta.